Perfume de Cristo. Quarta marca. Quinta marca, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Maravilhosa marca, essa também. Qual então a quinta marca desse vaso do Senhor? O caráter do dispenseiro. Ele é transformado de glória em glória. Ele nunca entende que haja qualquer estágio final nisso, estritamente falando. Lembra de novo Paulo em Filipenses? Não que eu já tenha obtido, ou tenha já conquistado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para conquistar aquilo que me conquistou. É assim que ele fala lá. Aquilo para o que fui conquistado. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa quinta marca, transformado de glória em glória. Essa é uma outra marca do caráter do dispenseiro. Ele sabe que não existe nenhum ponto final no conhecimento de Cristo. Irmão, se não haverá ponto final na eternidade quanto a conhecer a Cristo, imagine aqui. Nós teremos toda uma eternidade sem nenhuma monotonia, não se preocupe, não haverá nenhuma monotonia na Nova Jerusalém, porque nós estaremos contemplando, conhecendo, servindo e adorando aquele que é desde o princípio, nosso Senhor. De uma maneira infinita, infindável, nunca o esgotaremos, por toda a eternidade, porque ele não pode ser esgotado. Ele é aquele que é tudo. E nós mesmo lá no nosso estágio, no nosso corpo da eternidade, nosso corpo de glória, nós ainda seremos limitados. E ele sempre será ilimitado. Então nós estaremos conhecendo, contemplando, amando, servindo e adorando. Essa será a nossa atividade na eternidade. Você está se preparando para ela desde já? Você tem contemplado, conhecido, adorado, servido, porque isso nós vamos fazer. Se não aprendemos a fazer aqui, nós vamos sentir um peixe fora d'água lá. Né? Porque essa vai ser a atividade lá. Então a quinta marca, transformados à sua imagem. Irmão, com relação a isso, deixa eu colocar só um ponto para os irmãos depois pensarem. Essa palavra contemplando. Eu acho que existem algumas versões aqui que trazem a palavra refletindo. Tá certo ou não? Não é? Palavra de Deus. Essa, é claro, é uma das marcas evidentes, né? Evidentes do caráter do dispenseiro. Vamos usar a expressão de Paulo para Tito, para entendermos melhor o que está sendo querido dizer aí. Paulo escreveu assim para Tito, para Timóteo, que ele deveria ser um obreiro que não tinha do que se envergonhar e que manejava bem a palavra da verdade. Ele escreveu para Tito agora que aqueles que estavam ali a encargo na casa de Deus, eles deveriam ser apegados, veja que expressão, apegados, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que doutrina? A doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Apegado. Né? Do contrário, ele não teria poder nem para convencer os que se contradizem. Lembra como ele fala para Timóteo? Apegado à palavra fiel. Então é óbvio que essa é uma marca muito importante do caráter do dispenseiro. Nós temos que ser do caráter do vaso corporativo de Deus. Nós precisamos ser irmãos e irmãs apegados à palavra. Por causa do significado da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem trabalha tudo em nós. E é quem vai trabalhar através de nós. A palavra de Deus é chave da nossa vitória. Nós somos santificados pela palavra, lavados pela palavra, transformados pela palavra, né? Edificados pela palavra, robustecidos pela palavra, armados com a palavra, que é a espada do Espírito. Né? Nós somos cortados nós mesmos pela palavra, que é vivo e eficaz. Então, apegado à palavra. Muito importante. Será que nós, de novo, como irmãos e irmãs, temos sido diligentes para com a palavra? Irmãos, se chegar uma pessoa aqui na reunião semana que vem, pedindo para os irmãos, na reunião de oração, pedindo para os irmãos orarem por ele, porque ele está se sentindo muito, muito fraco fisicamente. Nós podemos orar, é claro.
Mas se nós vimos que aquele irmão está meio com lábio amarelo, meio tremendo, acho que nós temos que fazer uma pergunta antes de orar. E a pergunta é, irmão, você comeu direito essa semana? A oração não vai resolver o problema, o alimento vai. Né? Então, muitas vezes, essa é a nossa carência espiritualmente. Nós somos tão fracos, né? Nossa boca está tremendo tanto, nosso joelho está batendo um no outro, nosso testemunho está tão raquítico, porque nosso alimento é pouco, a nossa ração é muito limitada. Né? Então, apegado à palavra fiel. 7ª marca, capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Um texto de ilustração para você meditar depois, Josué 4. Josué 4 é muito precioso. Sabe por quê? A segunda geração, aquela que misturou a palavra de Deus com a fé. Lembra como Hebreus fala? Hebreus 4? A primeira não fez isso, a segunda fez. Misturou a palavra com fé. Então, ela ouviu a palavra a segunda vez, o Deuteronômio, e ela colheu a palavra com fé e eles entraram e herdaram a terra. Quando eles vão passar o Jordão, tinha uma ordem específica sobre como passá-lo. Primeiro tem um princípio em Josué 1:3, que diz assim: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. A terra de Canaã é uma figura das riquezas insondáveis de Cristo. Qual era a maneira daquele povo possuir uma terra que já era deles? Nós já estamos em Cristo? Sim. Aquele povo já tinha entrado na terra com a liderança de Josué? Sim. Mas agora eles deviam fazer o que com a terra? Possuí-la. Não é porque nós estamos em Cristo que nós já o possuímos. Então eles iam agora possuir aquela terra, tirar aqueles inimigos, conhecer as riquezas insondáveis. Não é assim? Então era um processo de conquista. Nós podemos chamar isso na linguagem do Novo Testamento de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, como Pedro falou. Qual o princípio para fazer isso? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Significa que cada aspecto de Cristo que nós conhecemos, quando nós percorremos a terra na sua largura, como ele pediu a Abraão, no seu comprimento, e para lá, e para cá, todo lugar em que pisa a planta do nosso pé pela fé, vemos Cristo, aquilo é nosso. Né? Agora é interessante, quando você lê Josué, o Senhor diz que para o Jordão ser passado, a arca da aliança que caminhava no meio do povo, quando o povo estava em movimento, 6 tribos atrás, 6 tribos na frente, a arca no meio. Quando acampados, acampavam em cruz. A arca no meio, 3 tribos de cada lado. 3, 3, 3 e 3. Quando eles foram passar o Jordão, o Senhor ordenou que a arca se adiantasse do povo 2.000 côvados, quase 1 quilômetro. E a hora que, de novo, as plantas dos pés, interessante essa ênfase em Josué, porque ela está lá no 1:3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. E quando eles foram passar o Jordão, o Senhor falou, quando as plantas dos pés, ele usa a mesma palavra, as plantas dos pés dos sacerdotes pisarem as águas, o que ia acontecer? As águas iam se abrir. Por quê? Por causa do princípio de Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. E no caso ali eles estavam pisando águas de morte, porque o Jordão na Bíblia é um tipo de morte. Por isso Paulo aí em Coríntios diz, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então eles pisaram no Jordão, veja. Antes disso o Senhor disse assim, orientando Josué, levantai a arca da aliança. O texto é muito precioso, Josué 4. Sabe o que significa levantai a arca da aliança? Está muito evidente, né? A primazia de Cristo. A preeminência de Cristo. Levantai a arca da aliança. Essa é a primeira necessidade. E depois caminhe em direção à morte. Porque agora vocês levantaram a arca da aliança. Cristo está na primazia. E quando eles pisaram ao lugar de morte, o lugar de morte se abriu. Porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Eles não iam morrer afogados. Eles vão vencer a morte. Né? Esse é o caminho da cruz. O caminho da cruz não é um caminho de morte. O caminho da cruz é um caminho de morte e ressurreição. Foi por isso que o Senhor ordenou que eles fizessem no fundo do rio um memorial de 12 pedras. Memorial de morte. Lembra? No fundo do leito do rio. Mas também tirassem 12 pedras e levassem para o outro lado. E fizessem um memorial do lado de fora. Lembra? Morte e vida.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Porque opera o poder, edificando o poder da morte e o poder da ressurreição. O poder da morte, livrando-nos de tudo que não é o Senhor, e o poder da ressurreição, edificando em nós tudo que é o Senhor. O poder da morte, despindo-nos do velho homem, e o poder da ressurreição, revestindo-nos do novo homem. Efésios capítulo 4. Esse é o trabalho da cruz. Então, quando eles entraram lá, o que mais que houve? A arca levantada, os pés no lugar de morte, caminho da cruz, na tipologia, as águas se abriram, eles descem com a arca, e o que eles fazem? Permanecem no fundo do leito do Jordão. Irmão, se o Senhor tem trazido para você clareza da glória da arca da aliança, do significado do caminho da cruz, saiba que você vai morrer para que outros tenham vida. O Senhor vai usar a sua vida pelo caminho da cruz para que outros possam beber da fonte que irá jorrar em você, que tem conhecido o caminho da cruz. Então esses sacerdotes entram, param no fundo do leito do rio. O que isso significa, segundo o texto de 2 Coríntios? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então quando eles param no fundo do leito, o que acontece com todo o povo? Eles passam. Então eles foram os primeiros a entrar no rio e os últimos a sair. Foi isso que Paulo quis dizer aí em Coríntios. Nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Em nós opera a morte, em vós a vida. Irmãos, esse é o único caminho de frutificação da igreja. Sabe como é que o Senhor Jesus anunciou esse princípio? Lindamente, em João 12, com uma frase: se não morrer, fica só.